Durante anos, a base do Flamengo foi vendida como um dos maiores patrimônios do clube. Não apenas como fábrica de jogadores, mas como um espaço de formação de líderes. Atletas moldados para entender o peso da camisa, a pressão da arquibancada e a cobrança diária que existe no clube mais midiático do país. Dentro desse cenário, alguns nomes não se destacam apenas pelo talento. Eles chamam atenção pela postura, pela forma como se comportam em campo, pelo jeito como parecem prontos antes do tempo. Iago era exatamente esse tipo de jogador. Desde muito cedo, o zagueiro se impunha de uma maneira que não é comum na base. Forte fisicamente, dominante no jogo aéreo, agressivo nos duelos e, acima de tudo, com personalidade. Não era um defensor passivo. Não esperava o jogo acontecer. Ele organizava, orientava, cobrava. Falava como quem entende o que está fazendo. Na Gávea, rapidamente ganhou um apelido que diz muito sobre seu perfil: xerife. Aquele zagueiro que não apenas defende, mas comanda. A trajetória de Iago no Flamengo começa em 2021, quando chega ao Sub-17 após se destacar pelo Volta Redonda. A leitura do clube foi clara: ali havia mais do que um talento comum. Havia um zagueiro jovem, brasileiro, com físico pronto para o profissional e margem real de evolução. O tipo de jogador que, se bem trabalhado, poderia render esportivamente e economizar milhões em contratações futuras. E tudo indicava que o plano estava funcionando. Iago cresceu rápido dentro da base. Pulou etapas. Virou titular. Pouco depois, capitão. A braçadeira não foi um gesto simbólico. Foi consequência natural. Ele tinha respeito dos companheiros e confiança dos treinadores. Em torneios decisivos, sua presença era tratada como essencial. Não por acaso. O auge dessa geração veio com a conquista da Libertadores Sub-20, posteriormente, do Mundial da categoria. Em jogos grandes, Iago crescia. Não se escondia. Não diminuía. Na final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona, em 2025, veio o momento que parecia selar seu destino: o gol do empate. Um zagueiro. Capitão. Marcando em uma final internacional contra um gigante europeu. Era o roteiro perfeito. Naquele instante, a sensação era de que a transição para o profissional era apenas questão de tempo. Um zagueiro jovem, líder, campeão continental e mundial, com passagens pela seleção de base. Tudo aquilo que o discurso do Flamengo sempre prometeu valorizar. Mas o futebol raramente respeita roteiros perfeitos. Depois do Mundial Sub-20, tudo indicava que o próximo passo de Iago seria natural. A lógica do futebol costuma ser simples nesses casos: quem decide em finais, quem lidera gerações vencedoras, quem sustenta pressão na base, merece ao menos ser testado no profissional. Mas no Flamengo, lógica nem sempre significa oportunidade. A transição de Iago para o elenco principal foi fria. Sem anúncio. Sem expectativa criada. Sem preparação narrativa. Ele passou a integrar o grupo que iniciou o Campeonato Carioca, participou de alguns treinos, esteve relacionado, entrou em campo em poucas ocasiões. Foram apenas 4 jogos. 4 aparições rápidas, espaçadas, quase protocolares. Para um zagueiro, isso não é sequência. É sobrevivência. Zagueiro precisa de entrosamento, confiança, repetição. Precisa errar e corrigir. Precisa sentir o jogo. Nada disso aconteceu. Nos bastidores, a leitura era direta. Iago não estava nos planos. Não havia relato de indisciplina. Não havia queda de rendimento nos treinos. Não havia problema físico grave. A decisão era conceitual. A comissão técnica, liderada por Felipe Luiz, tinha uma ideia muito clara do tipo de zagueiro que queria utilizar. Defensores mais experientes, mais prontos imediatamente, com saída de bola consolidada sob pressão alta. Jogadores com rodagem, com histórico no profissional, capazes de sustentar o modelo sem oscilações. Para um treinador em início de carreira, essa escolha também funciona como autoproteção. Errar com jogador rodado gera menos questionamento do que errar com jovem da base. Iago, apesar de todo o currículo, era visto como alguém que ainda precisava de tempo. E tempo é um luxo raro no Flamengo atual. Um clube que joga decisões o ano inteiro, que vive sob cobrança diária e onde qualquer erro defensivo vira crise. A partir desse momento, o destino do zagueiro começou a se definir silenciosamente. Quando Iago estourou a idade do Sub-20, a situação ficou ainda mais delicada. Ele deixou de ser promessa protegida pela base e passou a ser um problema de planejamento. Não havia espaço real no profissional. Não fazia sentido mantê-lo sem jogar. E emprestar exigiria renovação contratual e um compromisso que o clube não parecia disposto a assumir. O contrato ia até o fim do ano.
Do lado do jogador, a sensação era de estagnação. Iago via companheiros de geração sendo promovidos, negociados, emprestados com planos claros. No seu caso, o discurso existia, mas a prática não acompanhava. Treinar sem perspectiva concreta de jogo, especialmente após anos de protagonismo, é devastador para qualquer atleta jovem. Renovar significaria apostar em um cenário que não oferecia garantias esportivas. Enquanto isso, o mercado observava. Mesmo com pouquíssimos minutos no time principal, Iago despertava interesse. Clubes do Brasil, do exterior, da Europa e até da Arábia Saudita fizeram sondagens. Isso não acontece por acaso. O futebol é cruel, mas também é atento. Um zagueiro jovem, capitão de geração campeã continental e mundial, não passa despercebido. Foi nesse contexto que surgiu o Orlando City. Um clube que ofereceu exatamente o que Iago não tinha mais no Flamengo: clareza. Minutos em campo. Continuidade. Um projeto esportivo definido. Um ambiente onde o erro faz parte do processo, não motivo de descarte imediato. A decisão começou a amadurecer ali. O negócio foi fechado por 1,4 milhão de dólares, cerca de 7,3 milhões de reais. Um valor considerado baixo para o perfil do jogador. Muito baixo. Especialmente quando falamos de um zagueiro de 20 anos, líder, campeão mundial de base e com histórico de seleção. O Flamengo detinha 60% dos direitos econômicos. O Volta Redonda, 40%. O clube rubro-negro manteve uma porcentagem em caso de venda futura, numa tentativa de se proteger. Mas a pergunta ficou no ar. Como um capitão campeão mundial sai praticamente sem jogar? A resposta não é simples. Ela passa por gestão de elenco, por leitura imediatista, por medo do erro e por um sistema que cobra resultado acima de qualquer processo. No Flamengo, o jovem só entra se estiver pronto para decidir. E zagueiros raramente estão prontos aos 20 anos. Para Iago, o sentimento foi de descarte. Não houve despedida à altura. Não houve reconhecimento público do que ele representou na base. Houve apenas uma nota oficial, números frios e o encerramento silencioso de um ciclo que nunca começou de verdade no profissional. Quando a saída de Iago do Flamengo começou a se desenhar de forma definitiva, muitos tentaram simplificar a situação como uma escolha puramente técnica. Mas no futebol profissional, especialmente em clubes do tamanho do Flamengo, decisões raramente são apenas sobre futebol jogado. Elas envolvem modelo de jogo, timing político, gestão de risco e sobrevivência interna. E foi exatamente nesse cruzamento de fatores que Iago ficou pelo caminho. A chegada de Felipe Luiz ao comando técnico representou uma mudança profunda na forma como o clube passou a enxergar sua defesa. Ídolo recente, leitura de jogo elogiada e enorme expectativa externa, Felipe assumiu com a missão de organizar um time que precisava dar respostas imediatas. Não havia espaço para experimentos prolongados. O discurso era moderno: saída de bola limpa, domínio territorial, zagueiros participativos desde a primeira fase de construção. Na prática, isso exigia jogadores extremamente confiáveis sob pressão. Atletas que já tivessem vivido erros no profissional, aprendido com eles e seguido em frente. Para um treinador em início de carreira, isso também funciona como escudo. Apostar em zagueiro jovem no Flamengo não é apenas uma decisão técnica. É um risco político. Um erro defensivo não vira apenas gol. Vira pauta, crise, cobrança pública e questionamento de comando. Nesse ambiente, a tendência natural é reduzir variáveis. Iago, mesmo sendo líder, campeão e capitão na base, era visto como variável. O paradoxo é claro: o clube formou um zagueiro com perfil de liderança, mas não criou o ambiente para que ele errasse e aprendesse no profissional. O Flamengo exige zagueiros prontos, mas raramente constrói esse pronto dentro de casa. Quando a comissão técnica definiu suas prioridades, Iago deixou de ser opção e passou a ser ativo excedente. A tentativa de renovação contratual aconteceu, mas veio sem aquilo que o jogador mais precisava: projeto esportivo. Não houve conversa clara sobre minutagem, sobre função no elenco, sobre caminho de médio prazo. Houve apenas a proposta formal, fria, desconectada da realidade do campo. Para um atleta jovem, isso pesa mais do que salário. Enquanto o Flamengo hesitava, o mercado agia. Clubes estrangeiros, com menos pressão midiática e mais paciência institucional, enxergavam exatamente o que o Flamengo já não conseguia enxergar: potencial subutilizado. Um zagueiro forte, líder, acostumado a decisões, com custo acessível e margem enorme de evolução. O Orlando City apareceu como consequência natural desse cenário. A escolha pelo clube norte-americano não foi apenas financeira. Foi estratégica.
A MLS oferece algo que o futebol brasileiro raramente concede a zagueiros jovens: tempo de campo sem condenação imediata. É uma liga física, intensa, com transições rápidas, que exige leitura defensiva constante. Para um zagueiro em formação, é um laboratório duro, mas honesto. Quem aprende ali, aprende rápido. No Flamengo, Iago era promessa sem espaço. No Orlando City, ele passou a ser projeto. Essa mudança de status altera tudo. Altera o olhar do treinador, o tratamento interno, a paciência do clube e, principalmente, o estado mental do jogador. Um atleta que se sente parte de um plano joga solto. Um atleta que se sente descartável joga travado. Iago passou tempo demais travado emocionalmente. A porcentagem mantida pelo Flamengo em uma venda futura é reveladora. O clube, ao mesmo tempo em que abriu mão do jogador, admitiu silenciosamente que existe ali um potencial de valorização. É uma tentativa de não perder completamente um ativo que não soube utilizar. Mas isso não apaga a sensação de oportunidade perdida. Historicamente, zagueiros amadurecem mais tarde. Muitos só se consolidam após os 24, 25 anos. Iago saiu aos 20. Em idade, ainda estava no começo do começo. Mas o Flamengo não trabalha com calendários biológicos. Trabalha com urgência. E urgência costuma matar processos. Do ponto de vista psicológico, a saída também representa um alívio. Longe da pressão diária, da cobrança constante e das comparações internas, Iago ganha espaço para reconstruir sua identidade como jogador profissional. Sem o peso da promessa. Sem o rótulo da base. Apenas como zagueiro. Isso pode ser determinante para sua evolução. A história de Iago expõe uma contradição recorrente no futebol brasileiro. Clubes investem pesado na formação, celebram títulos na base, mas falham em criar pontes reais para o profissional, especialmente em posições sensíveis como a zaga. Quando o erro não é permitido, o aprendizado não acontece. Iago não saiu por falta de talento. Não saiu por indisciplina. Não saiu por queda de rendimento. Saiu porque o sistema não tinha espaço para ele naquele momento. A saída de Iago do Flamengo não é apenas a história de um jogador que não teve espaço. Ela é o retrato de um sistema que, muitas vezes, forma melhor do que absorve, revela mais do que utiliza e valoriza menos do que poderia. Quando um capitão campeão mundial sub-20 deixa o clube praticamente sem estrear no profissional, não estamos falando de um caso isolado. Estamos falando de padrão. Para o Flamengo, o episódio expõe uma contradição difícil de esconder. O clube se orgulha, com razão, de sua base vencedora, de títulos internacionais, de processos modernos de formação. Mas, ao mesmo tempo, convive com um modelo profissional que raramente tolera erro, especialmente em posições defensivas. O discurso da transição gradual existe, mas a prática mostra que ela só acontece quando o jogador chega pronto demais para precisar de transição. Iago não chegou pronto. Chegou em formação. E isso, no Flamengo atual, é quase um pecado. A zaga é o setor menos paciente do futebol brasileiro. Atacantes podem errar 3 chances e seguir jogando. Meias podem oscilar sem comprometer tanto o placar. Zagueiros não têm esse privilégio. Um erro vira gol, o gol vira derrota, a derrota vira crise. Em um clube onde a crise nunca é pequena, a margem de erro é zero. Esse contexto ajuda a entender por que tantos zagueiros formados na base rubro-negra acabam buscando espaço fora antes de se consolidar. Do ponto de vista institucional, a venda de Iago por 1,4 milhão de dólares soa como negócio defensivo, não estratégico. Foi a saída possível diante de um contrato curto, de falta de perspectiva esportiva e de uma decisão técnica já tomada. A manutenção de porcentagem futura revela que o próprio clube reconhece o risco de vê-lo se valorizar longe da Gávea. É uma espécie de seguro contra arrependimento. Para Iago, no entanto, o movimento representa algo muito mais profundo do que números. Representa libertação. Libertação do rótulo de promessa que não teve chance. Libertação da sensação de descarte silencioso. Libertação da pressão diária de um ambiente que cobra resultado imediato, mas não oferece tempo. Nos Estados Unidos, ele não carrega o peso do escudo. Carrega expectativa, sim, mas dentro de um projeto que admite erro, evolução e aprendizado. O Orlando City não é um clube que promete glória imediata. Mas oferece algo que, neste momento da carreira, vale mais: continuidade. Minutos em campo. Confiança do treinador. Clareza de papel. Para um zagueiro jovem, isso é mais valioso do que qualquer discurso institucional vazio. A MLS, por muito tempo vista com preconceito, tornou-se um ambiente fértil para a reconstrução de carreiras.
especialmente para defensores, que precisam de repetição, leitura de jogo e maturidade progressiva. Iago chega em uma liga que vai testá-lo física e mentalmente, mas que também vai permitir que ele cresça sem condenação pública a cada erro. Se ele vai se tornar protagonista, referência defensiva ou apenas um bom zagueiro de mercado, ninguém pode afirmar. O futebol não oferece garantias. Mas uma coisa é clara, ele finalmente terá a chance de errar jogando, algo que nunca teve no Flamengo. E isso muda tudo. Para o futebol brasileiro, a história de Iago deixa uma lição incômoda. Continuamos produzindo talentos em escala industrial, mas seguimos falhando em algo básico: gestão de transição. Entre a base vencedora e o profissional exigente, existe um abismo onde muitos jogadores caem sem nunca terem sido realmente testados. Não por falta de qualidade, mas por falta de encaixe. O caso de Iago mostra que nem sempre o problema está no jogador. Muitas vezes, está no contexto, no timing, na coragem institucional de sustentar um processo mesmo sob pressão. Quando essa coragem não existe, o talento precisa procurar outro lugar para sobreviver. E foi exatamente isso que ele fez. Talvez, daqui a alguns anos, Iago volte ao radar europeu. Talvez retorne ao Brasil mais maduro, mais completo, mais pronto do que nunca esteve aos 20. E, se isso acontecer, a narrativa mudará. Como sempre muda. O futebol tem memória curta e ironia longa. A história de Iago não termina com a saída da Gávea. Ela apenas muda de cenário. E, muitas vezes, é longe de casa que um jogador encontra aquilo que mais precisava: tempo para se tornar quem sempre foi. No futebol, nem todo capitão levanta a taça no mesmo lugar onde aprende a liderar. Alguns precisam sair para provar que sempre estiveram prontos, só não tiveram quem esperasse. Se você chegou até aqui, é porque entende que futebol não é só título e estatística. É processo, contexto e decisões que quase ninguém vê. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreva no canal para acompanhar histórias do futebol que vão além da manchete. Histórias de jogadores, bastidores e escolhas que moldam carreiras de verdade. Deixe seu comentário. Dedo indicador apontando para a direita: o Flamengo errou ao não dar sequência ao Iago, ou o clube fez o que o contexto exigia. Aqui, o futebol é tratado com memória, profundidade e responsabilidade. A próxima história já está sendo escrita.